Vamos aprender a fazer esta bolacha de maçã com gotinhas de chocolate, que fica crocante por fora e macia por dentro? É uma delícia! Vamos lá? Primeiro vamos começar com a manteiga em ponto pomada, em temperatura ambiente. Depois a gente acrescenta o açúcar e o ovo. O açúcar pode ser o açúcar refinado. Eu tô usando o açúcar demerara. Geralmente eu faço essa substituição com o açúcar demerara pulverizado, mas nesse caso eu tô usando o açúcar demerara normal mesmo, que ele não vai ter prejuízo na textura da massa, tá? A gente vai misturar bem esses 3 ingredientes até formar uma pastinha bem homogênea, com a manteiga toda misturadinha. Todos os ingredientes e as quantidades estão na descrição do vídeo. Depois de bem misturadinho, a gente vai acrescentar a farinha com o fermento. Eu prefiro fazer essa mistura toda com a espátula, mas se você preferir, você pode usar já a mão para amassar essa massa. Finalizando essa incorporação, essa massa, ela é uma massa de torta, ela é a pasta frolla. Ela é muito usada na Itália em tortas. Então, a partir daqui, se você quisesse fazer uma torta, você amassaria bem com a mão, colocaria numa forma de torta, furaria o fundo e colocaria para assar. E você tem uma massa de torta. Dá para fazer a crostata também, que é uma torta fininha com geleia, bem gostosa. Fica a dica. Gostou? Curte o vídeo que a gente já vai continuar. Agora a gente vai acrescentar as maçãs picadas. Se você for demorar para usar essas maçãs, depois que você picar, é interessante colocar umas gotinhas de limão. No meu caso eu não coloquei porque eu piquei na hora e já fui colocar na massa. A maçã vai soltar um pouquinho de líquido nessa massa, normal, tá? E aí essa massa vai começar a ficar um pouco mais úmida e pegajosa. Pra gente corrigir essa massa, a gente vai colocar nesse ponto mais um pouquinho de farinha. Essa farinha vai depender muito da quantidade que for necessário pelas suas maçãs, tá? Então, é uma quantidade até dar o ponto da massa. O ponto da massa é um ponto firme, que não gruda muito na mão, mas que também não é muito seco, tá? A gente não quer uma massa seca, a gente quer uma massa macia, que vai depois ficar macia também depois de assada. Então, a gente vai colocar vai colocando um pouquinho de farinha e vai amassando, vai vendo se necessita de mais, qualquer coisa acrescenta mais um pouquinho, até ir chegando ao ponto. Eu usei mais ou menos umas 30, 40 gramas de farinha adicional. Amassou bem, ficou bem homogênea, a gente vai acrescentar as gotinhas de chocolate. Eu tô colocando chocolate meio amargo, porque eu não gosto muito doce, mas fica a seu critério, se você quiser pode colocar o leite também. Essa bolachinha também fica muito boa com pera, vai depender da fruta da época e o que você tem aí na sua fruteira. Depois de bem incorporados os ingredientes, a gente vai colocar então a farinha na mesa e passar essa massa para sua bancada.
Vamos abrir. Ela é bem macia, você poderia tranquilamente abrir ela com um rolo, mas eu prefiro abrir mesmo na mão, porque fica mais rápido e mais fácil. Eu faço tirinhas com ela, tá? Então, eu vou usar a faca e cortar as tirinhas do tamanho que eu quiser aqui, que eu achar melhor. Eu não gosto delas muito pequenas, eu gosto dela maior mesmo, mas fica a teu critério o formato que você vai dar para as bolachinhas e o tamanho também. Lembrando que se for um pouco menor, vai ir um pouco menos de tempo no forno. Um pouco maior, vai um pouco mais de tempo para assar. Então, fazer sempre tamanhos uniformes para elas assarem todas ao mesmo tempo na forma. Se você tiver o mesmo problema que o meu, ali que eu não medi direito e sobrou uma rebarbinha ali no final da massa, ela é uma massa muito maleável. Então, você só faz ali uma bolachinha adicional que tá valendo. E aí, a gente vai finalizar com o açúcar cristal. No meu caso, também substituir pelo açúcar demerara, só não pode ser o açúcar refinado. O açúcar refinado não dá a mesma crocância, a mesma textura, não vai ficar igual, tá? Mas pode ser o açúcar cristal ou o demerara. Eu gosto de fazer essa bolacha quando as maçãs estão começando a murchar na fruteira. As pessoas já estão começando a recusar a maçã porque tá com a casca um pouquinho mais feia, mas por dentro ela tá bem docinha. Fica uma boa combinação com o chocolate. Eu dou uma apertada no açúcar em cima da massa para fixar bem. Aí, com cuidado, a gente vai colocando essas bolachas todas na forno para levar para assar. Forno baixo, 180 a 200 graus, dependendo do seu forno. E o tempo vai variar dependendo do tamanho, do formato das suas bolachas. E as bolachinhas ficaram prontas. Acompanhe o canal para mais dicas e receitas.